Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da Capitania da Bahia no século XVIII. A gente vai entender como é que se organizava o Estado, de como se gerenciava ele, questão financeira, e a questão de organização, as divisões dele. E a gente também vai entender um pouquinho de como Portugal lucrava em cima dessa capitania e se só era ele que lucrava, se valia realmente a pena para os que aqui, os grandes nomes aqui na América Portuguesa, certo? Primeiramente, a gente vai falar sobre o autor, José Antônio de Caldas, sobre nossa fonte, que é um baiano, um engenheiro militar e arquiteto, que morou um ano em Lisboa, fez uns programas para a coroa, e depois voltou para a Bahia, onde também se tornou membro da Academia dos Renascidos e escreveu o livro Notícia Geral de toda essa Capitania da Bahia, desde o seu descobrimento até o presente ano de 1759. A gente vai perceber que no livro dele, ele vai muito se preocupar em engrandecer a Capitania da Bahia, pois nesse mesmo ano em que ele escreveu, foi o ano que se construiu, se estabeleceu a Academia dos Renascidos e era de certa forma, era comum as pessoas buscarem tanto engrandecer a capitania quanto elogiar ao rei, com o intuito de receber investimentos nessa academia dos renascidos e conseguirem se manter, certo? E no livro dele, onde ele vai trazer vários valores sobre as fortificações, vai trazer valores da distribuição de dinheiro que tinha entre os poderes do Estado, entre os custos do Estado, e ele vai mostrar também a questão do mapa das fortificações, os relatos sobre a capitania dessas principais praças, as construções que lembravam as construções portuguesas. Então ele vai buscar bastante engrandecer a capitania e mostrar a complexidade e a grandeza dela. Certo? E a gente vai se preocupar aqui na divisão que ele traz do Estado, em que a primeira é o poder eclesiástico. Certo? O poder eclesiástico era um poder religioso em que o José Antônio de Caldas vai se preocupar em mostrar os valores do bispado metropolitano, os valores dos conventos que o Estado tinha que arcar, as irmandades. Ele vai mostrar também os mapas gráficos gerais das missões. Então, você vê, ele também mostra, porque tudo isso exigia dinheiro das pessoas que iam. Então todos esses valores o Estado que arcava. E até inclusive a catequização dos índios. Tá? E o próximo poder é o poder civil ou secular. O civil ou secular é o poder da administração da justiça e da fazenda real, da arrecadação. Que se preocupa com arrecadar os impostos, em distribuir também o dinheiro para as outras pessoas, para os estados, por caso tenha algum problema em alguma alfândega, por exemplo. O dinheiro vai para os portos. Então, essa preocupação em distribuir e arrecadar o dinheiro do Estado. E no livro, ele vai se preocupar em falar de 3 comarcas. Comarcas que eram territórios estipulados onde a administração da justiça atuava, certo? Cada comarca dessa era uma administração da justiça. E ele vai se preocupar em falar sobre 3. E cada comarca dessa tinha um corregedor-geral. O corregedor-geral era quem se preocupava em garantir as vontades do rei dentro dessas comarcas, que era a questão de justiça. Então, os corregedores gerais tinham um grande poder em cima dessas comarcas. E era como o rei tinha como controlar também esses locais, certo? E o próximo poder, e o poder mais caro, que vai mostrar o José Antônio de Caldas, é o poder militar, certo? E é lógico, né? Se é o poder mais caro, pois tem uma quantidade grande de soldados a manter, de capitões para pagar também, de tenentes, e fora os médicos, as balas da artilharia, as armas, certo? E
esse poder militar, tinha poder de proteger as fortificações da academia, das fortificações da capitania, dos portos também, das principais praças, eles ficavam para proteger, certo? E eles eram um poder importante. A gente vai perceber aqui que era o poder mais caro, nessa tabelinha que tem no livro dele, e a gente percebe que o poder militar era, era mais custoso do que o eclesiástico e o civil juntos. Você vê, era realmente um poder mais importante. Né? E outras despesas incertas. Mas de onde vinha esse dinheiro, certo? Esse dinheiro vinha da arrecadação dos dízimos, dos vinhos, esse aqui é um dos contratos, né? Do que mostram, que tem vários no livro dele, ele vai listar vários. E a gente vai se preocupar em mostrar alguns. Entretanto, você percebe que só com esses arrecadamentos dos dízimos e tal, já se pagava os custos da capitania. Então você vendo que ela era autossuficiente, então ela mesma se pagava. E todo o excedente ia para Portugal, esse excedente que o Estado arrecadava. Então esse Estado estaria, de certa forma, linkado com o Estado, o governo de Portugal. Então qualquer excedente que existia entre esses contratos e entre outras arrecadações que se tinha, então, nesse ano em específico, em 1759, que vai trazer o José Antônio de Caldas, eles acabam tendo 82 contos de réis de arrecadação. Vai demonstrar, então, o quanto o Portugal, a coroa, conseguiam boas arrecadações com essa capitania da Bahia, mostrando a sua potência. Entretanto, o que José Antônio de Caldas não vai demonstrar era o quanto os senhores de escravos na própria capitania conseguiam grandes fortunas e se acumulava muito dinheiro nessa capitania. Um exemplo aqui mostramos uma pesquisa da Maria José Mascarenhas, onde essa tabela foi feita por um colega, Guilherme, e ele vai trazer que nessa pesquisa da Maria José, a grande herança que se tinha desses senhores de escravos. Perceba o primeiro da tabela, o Custódio Dias Ferreira, onde ele tinha um montante de 304 contos de réis. Onde você, eu falo agora mais cedo, o que Portugal tinha conseguido 82 contos de réis. Então, você percebe a quantidade de dinheiro em que se possuía na própria capitania. Então, eles tinham mais de 316 escravos. Então, e você percebe que o José Vieira Torres, o terceiro da tabela, possuía 34 escravos, com 26 contos de réis de montante. Então, uma diferença gigantesca entre um grande senhor de escravos e um proprietário de terra pequeno, entende? E percebe então que a capitania ela também ganhava muito com esses acordos comerciais e com esse esse pacto colonial, certo? E para concluir, eu vou a gente percebemos aqui então que o José Antônio de Caldas ele se preocupa em mostrar o Estado e mostrar a importância dos acordos que se tinha, dos contratos para poder se manter esse Estado, certo? Entretanto, pelo outro lado, tinha muitos senhores de escravos dentro da própria capitania que ganhavam muito com esses comércios, certo? Então, eles, de certa forma, também movimentavam e se beneficiavam bastante do comércio, de várias formas, vários tipos de comércio
nesse processo. Certo? Obrigado pela atenção. Um abraço.